Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. E Câmara Municipal de Nova Serrana, compromisso com cada cidadão. Muito bom dia! Estamos de volta com muita alegria para mais um encontro aqui na TV Alterosa. A edição de hoje está imperdível. Iremos falar sobre TDAH com a participação da doutora Meire Amaral, saúde mental de adultos, crianças e adolescentes e quando recorrer ao especialista. E ainda os bastidores da reabertura e inauguração do Hospital e Maternidade Nova Serrana. Confira a partir de agora aqui na TV Alterosa. Bom dia, estamos de volta, recebendo com muita alegria mais uma grande profissional que vai agregar muito no tocante à informação. Hoje estamos tendo a alegria de contar com a participação da doutora Meire Amaral, médica pós-graduada em psiquiatria adulta, crianças e adolescentes. Minha amiga, seja muito bem-vinda à nossa audiência. Bom dia. Bom dia, Ângelo. Quero agradecer pelo convite de estar aqui. Poder falar de saúde mental é sempre um prazer, é um tema muito importante, muito relevante. Saber que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, que é um tema que muitas vezes fica esquecido e secundário no nosso dia a dia e que nos faz chegar longe a saúde mental. Seja muito bem-vinda à TV Alterosa e é um tema que traz consigo muitas dúvidas, doutora. Muitas dúvidas. Muitas perguntas e muitas consultas no consultório por conta desse tema, que é o TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso mesmo. Gente, vamos compreender a respeito, né, da questão. Então, para quem não sabe, para quem acha que tem TDAH, o que é TDAH, doutora? Então, como eu disse, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é nada mais que um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, a pessoa já nasce com esse transtorno, é genético, hereditário, vem dos pais. E quais são os principais sintomas? De que maneira ele se manifesta? Então, nós temos três principais linhas aí, que o TDAH nos traz, que é a hiperatividade, o déficit de atenção e a impulsividade. Como que isso se manifesta? O déficit de atenção é aquela pessoa aérea, ela esquece as coisas, vai atravessar a rua, esquece de olhar, muitas vezes o coleguinha tem que ficar chamando atenção, a mãe chama mais vezes, os colegas de trabalho percebem que a pessoa está voando no mundo da lua. A hiperatividade é aquela pessoa que fica o dia inteiro correndo, para cima e para baixo, está fazendo muita coisa e precisa o tempo todo estar em movimento. E a impulsividade é aquela pessoa que age no impulso, sem pensar. Ela não consegue raciocinar muito, vai lá e faz. Mas não quer dizer que ter essas três características tem TDAH. Existem vários critérios para fechar esse diagnóstico. A senhora mencionou que vem aumentando o número de pessoas com TDAH? Acredito que não exatamente vem aumentando o número de pessoas com TDAH, mas o diagnóstico tem aumentado porque nós temos percebido que a informação tem chegado às pessoas. Então, acredita-se que as crianças passaram muitos anos da vida sem esse diagnóstico. Então, tem acontecido do adulto chegar no consultório e fechar esse diagnóstico na vida adulta. Muita gente reclama que ela não consegue executar um trabalho repetitivo. Isso também é um problema do TDAH? É um problema do TDAH, porque como o TDAH tem a dificuldade do foco que é a desatenção, ela começa ali contando alguma coisa ou fazendo o mesmo trabalho, ela distrai e erra, que é aquele erro bobo que ela comete.
Acontece também dela cometer esse mesmo erro fazendo uma prova. Ela lê ali aquela questão e por distração ela não consegue prestar atenção ali no enunciado da questão. É bastante comum. Vamos usar questões do cotidiano. Pai que reclama dos filhos, né? Falta de atenção, e professores que estão sempre chamando o pai para reclamar do filho, que ele está disperso. Isso também é uma atitude do TDAH? Pode acontecer do filho que tem o TDAH ficar muito hiperativo na sala de aula, desatento e não conseguir ficar sentado ali na cadeira, prestando atenção no que a professora está falando, e ele vai procurar outras atividades para fazer ali. Ou cutucar o colega, ou tentar sair da sala de aula para ficar tomando água, indo no banheiro, e aí a professora vai chamar os pais para poder reclamar desse comportamento. A dificuldade é foco. É o foco. É o foco, né? O foco, e aí ele vai buscar atividades que ele consiga ter esse foco. Pessoas que estão sempre sendo despedidas do serviço, pode ter essa questão do TDAH? Pode ter TDAH sim, não podemos descartar, porque o comportamento no trabalho pode gerar essa demissão repetitiva. Então é sempre bom avaliar se não está relacionado com o comportamento de um TDAH não diagnosticado. Às vezes um atraso constante, mesmo que a pessoa se programe para chegar no horário, ela não consegue chegar no horário no trabalho, é comum no TDAH. Faz um trabalho repetitivo e aí comete muitos erros no trabalho, dificuldade de ter os cálculos ali no momento do trabalho, vai fechar um caixa, não fechou corretamente, porque não conseguiu focar ali e fazer a soma correta, não porque não sabe a matemática, mas porque distrai-se muito e não consegue fechar o caixa no final. E vários outros fatores que envolvem esse foco. Então, essa pessoa com TDAH, ela passa por muitas dificuldades, muito transtorno. Muitas dificuldades e ela vai se adaptando ali na vida. Então, às vezes, aceita um trabalho que ela dá conta de fazer, que ela não vai ser demitida, para poder sobreviver. E esse pessoal tem buscado tratamento ultimamente? Com a quantidade de informações que temos hoje, ela percebe que ela tem aqueles sintomas e ela busca sim um diagnóstico. E isso tem melhorado bastante, tanto a vida da pessoa quanto a carreira, a melhoria da carreira, a melhoria na escola, das crianças e dos adolescentes também. Deve ser comum pessoas com o TDAH e não saber que ele tem o TDAH. É bastante comum eles não saberem que tem o TDAH. Ou ignorar, né, a questão também. Ou ignoram que tem o TDAH, ou usam o TDAH para algum fim específico, né? Eu faço isso porque eu tenho TDAH, né? Às vezes não tem nenhum diagnóstico, mas usa essa fala também, pode acontecer. Por isso, é muito importante fechar o diagnóstico de TDAH, porque com o diagnóstico adequado, você vai ter uma melhoria na sua qualidade de vida como um todo, e dos relacionamentos, inclusive. É possível confundir o TDAH com outras questões, tipo autismo, outras doenças? Várias outras questões. Basicamente, eu falo que TDAH anda de mãos dadas com a ansiedade. Pacientes que têm TDAH costumam ser muito ansiosos, porque eles precisam de uma previsibilidade para poder se organizar e as coisas darem certo. É bastante comum no TDAH, mas um diagnóstico muito confundido na infância é o TDAH com o autismo. E, inclusive, eles fazem parte do transtorno do neurodesenvolvimento e esse diagnóstico diferencial tem que ser feito sim. Doutora, ainda em relação aos tratamentos ou ao tratamento, como funciona o tratamento do TDAH e quais abordagens podem ajudar no manejo do transtorno? O tratamento do TDAH é extremamente importante, tanto o tratamento quanto o diagnóstico precoce. Por quê? Porque à medida que conseguimos fazer esse diagnóstico cedo, a gente consegue entrar de forma adequada com a medicação. Hoje, os estudos mostram que quanto antes a criança é tratada, mais benefício futuro ela vai ter com esse tratamento. No programa de hoje, estamos tendo a alegria de contar com a participação da doutora Meire Amaral, falando sobre TDAH, sanando dúvidas
em torno dessa questão. Vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí. Programa Ângelo Máximo, entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Gente, muito bom dia, estamos nas novas instalações do Hospital e Maternidade de Nova Serrana. O que era um sonho, agora é a realidade. Para falar desse momento especial, uma nova era para a saúde de Nova Serrana, o nosso prefeito Fábio Avelar, um dia especial para a gestão municipal, prefeito? Com certeza, né? Momento de alegria, momento histórico, né? Recebemos aqui, nessa data de hoje, 16 de março de 2026, né? O ministro de Saúde em exercício, né? Que veio em Nova Serrana trazer um recurso de 95 milhões de reais, que vai ser para a compra de todos os equipamentos, né, aqui do hospital, que foi adquirido pelo município. Então agora é o processo de licitação para a compra dos equipamentos, né, depois o processo de licitação para ver qual empresa vai administrar o hospital, para aí sim nós termos aqui um hospital com a maternidade de alto risco, né, para cuidar da saúde de Nova Serrana. Prefeito, para quem não acompanhou o processo, quais foram os grandes obstáculos para chegar a esse momento? Primeiro, né, essa devolução da ex-administração, né, o ex-gestor devolveu um recurso de 153 milhões de reais para o governo federal, né, nós tivemos o cuidado de correr atrás, através da Greide Andrade, né, que é uma pessoa que trabalhou muito para que isso acontecesse, e desses 153 milhões nós conseguimos resgatar 75 milhões, né, que vai ser para a compra dos equipamentos, né, que esses 95 milhões de reais vai ser para a compra dos equipamentos para equipar o hospital, né, que se encontra hoje em um prédio vazio. Então, com certeza, vamos comprar os equipamentos, né, e colocar, né, breve aí, passando os processos licitatórios, esse hospital funcionar. Após 6 anos como vereador, 3 como presidente, representando o Legislativo, ouvir e ter a presença aqui de um ministro da Saúde. Eu ouvi principalmente que a Câmara teve um papel fundamental nisso, seja autorizando o empréstimo para os recursos para a aquisição do prédio, seja autorizando hoje, em reunião extraordinária, os recursos para a aquisição do nosso equipamento de ressonância magnética, que o município não tem. Então a Câmara tem papel fundamental. E junto do prefeito Fábio Avelar, de todo o governo, nós caminhamos de uma forma justa. Qual que é a função do nosso vereador? É a fiscalização. Mas nós somos parceiros. Quem nos coloca, Ângelo, é a população. São eles que nos colocam lá. Será que o cidadão quer realmente que por birra ou por questões partidárias eu vote contra um hospital desse? Eu acredito que não. E é assim que eu vou continuar mantendo, estando presente nos eventos. Saúde é o principal nas nossas vidas. Uma Câmara participativa, né, presidente? Parabéns. Com certeza, obrigado. Programa Ângelo Máximo, entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Para o que você está fazendo e presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. O Centro de Cardiologia Neocordes evoluiu. Agora, além da excelência em cardiologia, oferecemos consultas em clínica médica, gastro, ortopedia, cirurgia plástica, neurologia e dentista especialista em DTM. Faça também seus exames com equipamentos modernos e total conforto. Holter, mapa, teste ergométrico, eco e eletrocardiograma. Agende a sua consulta no 3226-5728 ou acesse neocordes.com.br. Neocordes, excelência em saúde, compromisso com a sua vida. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site, até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Na Domac Ferro e Aço, transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes
em todo o interior mineiro, sempre perto de você. Eu sou da terra, eu sou forte, eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. 2026 é tempo de conquistas para a educação de Nova Serrana. Uniformes e mochilas para toda a rede municipal. Mais dignidade e apoio às famílias. Mais de 16 milhões de reais investidos em áreas para outras 5 unidades de ensino. Novas escolas nos bairros Jefferson Batista e Moreiras. E 3 novos CMEIs nos bairros Santa Maria, Planalto e Concesso Elias. Mais estrutura, vagas e futuro. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Contabilidade Santos. Há mais de 40 anos, prestando serviços de contabilidade na região centro-oeste de Minas Gerais. Atendemos pequenas e grandes empresas nas atividades da indústria, comércio e prestação de serviços. Vai empreender? Quer ajuda? Somos a solução. Contabilidade Santos. Qualidade e seriedade. Profissional que proporciona satisfação e resultado para nossos clientes. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Já estamos de volta com o nosso programa. Bom dia para você que está nos assistindo, nos acompanhando em casa, no comércio. Muito obrigado aí pela sua companhia. E hoje, recebendo com muita alegria a doutora Meira Amaral, cuidando da sua saúde mental. Doutora, obrigado pela participação. Doutora, quais demandas são atendidas pelo psiquiatra? É uma lista gigante, né? As pessoas acham que quem vai no psiquiatra é doido. Então, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é esse tabu, que na verdade não é isso. Todos nós temos um quadro de ansiedade. Ainda temos pessoas com esse conceito, com esse pensamento, doutora? Temos pessoas com esse preconceito, né, de que se eu for no psiquiatra eu sou doido, e a verdade não é isso. A verdade é que nós somos ansiosos, já nascemos com essa ansiedade, que é um medo que nos protege, que não nos deixa fazer coisas que vai colocar nossa vida em risco. Quando existe alteração desse medo, ou a depressão é uma tristeza. A tristeza, por exemplo, é um sentimento comum que nós temos. Ninguém é feliz todo dia. Então a ansiedade podemos classificar como algo importante, ué? É algo importante que nos protege. A tristeza também é um sentimento inerente ao ser humano, que também é importante na vida. Então veja, são sentimentos importantes para a nossa vida. E quando que vai precisar de ir num psiquiatra? Quando esse tipo de sentimento está alterado. E aí precisa do psiquiatra. Isso faz a pessoa precisar de um suporte. Controlar uma pessoa muito agitada, que é uma reclamação muito comum hoje, né? Nossa, fulano é inquieto, é nervoso. É possível? É possível. E nós temos que ver qual que é o motivo dessa agitação. Você está sempre agitada, sempre nervosa. A agitação é um sintoma de algum transtorno. Por exemplo, quando você está com infecção de garganta, o sintoma não é a febre? E aí você vai tratar a infecção de garganta com o medicamento. Na psiquiatria, nós temos os sintomas. Na medicina comum é a febre. Na psiquiatria, a agitação é um sintoma que pode vir de qualquer tipo de transtorno. Inclusive, quem é ansioso pode ser agitado. No dia que você está mais ansioso, está mais preocupado com alguma coisa que vai acontecer, você fica mais agitado, não consegue conversar com ninguém. Mas a agitação pode vir de um transtorno explosivo intermitente, por exemplo. Aquela pessoa que explode facilmente, ela fica agitada. Entende? Então, isso é muito importante fechar um diagnóstico baseado no sintoma. Dessas demandas mencionadas, qual ou quais são mais recorrentes na sua clínica hoje? Hoje, assim, está disparado o quadro de ansiedade e depressão. O Brasil, hoje, nós sabemos que
ele está com um quadro de depressão e ansiedade, e muitas vezes as pessoas não têm procurado ajuda por conta do preconceito. Então precisa procurar uma terapia, procurar um suporte médico para conseguir sair dessa situação. Doutora, qual a diferença do autismo para o TDAH? Ótima pergunta. É uma dúvida bastante comum mesmo. E o autismo e o TDAH, eles se misturam em vários sintomas. A impulsividade é o principal sintoma que faz a pessoa ter essas dúvidas. Ambos são transtorno do neurodesenvolvimento. A diferença é que o TDAH, ele gera menos prejuízo no funcionamento neuronal. Muitas vezes no autismo, a criança ela vai ter dificuldade de socialização. É o principal critério. Ela não consegue se socializar com outras crianças. E aí ela chega na escola, ela não vai conseguir socializar com o coleguinha. E aí a professora começa a sinalizar para os pais que ela não consegue essa socialização. O TDAH não, pelo contrário, é uma criança que socializa muito, ela é hiperativa, ela corre, brinca com um, cutuca o outro. Mas como que se confunde? Porque os dois são impulsivos, né? Às vezes vão brigar, vai ter algum tipo de agressão, vai se irritar facilmente. Isso faz com que o diagnóstico, para quem está de fora, seja confuso. Mas existem sim os critérios de diagnóstico para o autismo e existe o critério de diagnóstico TDAH e são diferentes. A senhora fez essa comparação usando crianças, mas essa experiência pode ocorrer também na vida adulta. Pode ocorrer na vida adulta. Nós temos alguns adultos aí que têm autismo e que não é diagnosticado. Normalmente, que tipo de adulto que chega na vida, nessa fase da vida, não tem diagnóstico? Quem tem um autismo leve, porque o autismo moderado e grave, ele é um autismo que aparece bastante os sintomas. São crianças mais agressivas, têm uma impulsividade mais destacada, e aí não dá para passar despercebido. Mas o adulto que tem um autismo leve, ele tem um funcionamento, uma capacidade funcional melhor. E aí ela consegue viver a vida sem ter nenhum prejuízo. Doutora, a pessoa que tem hábito de manipular as outras, ela tem TDAH? Faz muitas cobranças, quer tudo do seu jeito? É uma pergunta complexa, porque a manipulação é um comportamento. Como eu disse, é um sintoma. Então, eu não posso falar que é do TDAH. Ela pode estar presente em vários transtornos. Mais comum acontecer nos transtornos de personalidade. E o transtorno de personalidade mais comum é do cluster B, que envolve o borderline, o narcisista, psicopatia. Então, são comportamentos manipuladores que a pessoa tem algum tipo de vantagem nessa manipulação. Isso pode ser acompanhado com uma terapia. Doutora, qual é o perfil do narcisista? O transtorno de personalidade narcisista é um transtorno de personalidade onde a pessoa tem um ego frágil, fragilizado. E para poder mostrar que ela é forte, ela costuma ter essa autoadmiração por ela mesma. E aí o que ela faz? Ela tem comportamentos que ela precisa sempre de admiração. E aí ela às vezes não demonstra empatia pelo outro. Porque como ela precisa dessa admiração constante, ela não se coloca no lugar do outro. E temos muitos narcisistas por aí? Existem bastante pessoas narcisistas, é bastante comum acontecer. Assim como existem bastante pessoas com outros transtornos de personalidade. Então elas querem sempre levar vantagem. São comportamentos que, de certa forma, a pessoa aprende que ela vai levar algum tipo de vantagem na manipulação. E costuma funcionar. Então, é um aprendizado. Se eu tive esse comportamento e tive um resultado com esse comportamento, eu vou repetir. E esse comportamento vira um ciclo que se repete.
Se a pessoa consegue reconhecer esse comportamento e quebrar esse ciclo e perceber que isso gera prejuízo nos relacionamentos, ela para esse comportamento. Levar vantagem sempre. Costuma levar vantagem. Às vezes nem sempre, porque depende da pessoa que vai ser manipulada. Mas a ela intenção pode é ou essa. não reconhecer essa manipulação. A intenção seria essa, né? A intenção é essa. Não, às vezes não é uma intenção consciente. Eu vou levar vantagem em cima do outro. É uma coisa inconsciente mesmo, de ir ali fazer e não perceber que está manipulando o outro. Mas é comum também a pessoa praticar uma atitude dessa, dá certo e ela dá continuidade. É um aprendizado. Às vezes a pessoa não tem essa percepção que ela está fazendo de forma intencional. Então, quando ela é questionada que foi intencional, ela vai falar que não, e não é mentira ela falar que não. É porque ela não percebe que é um comportamento que se repete e virou um ciclo na vida dela. E pessoas assim podem ser diagnosticadas como TDAH. Não tem a ver tem com relação. TDAH esse tipo de comportamento. Doutora, em relação à insônia, muita gente sofre com insônia. Tem a ver com ansiedade? Como a senhora define a questão da insônia e os prejuízos? O pessoal tem reclamado muito que não tem dormido, doutora. Todo mundo quer dormir, né? Tirar uma sonequinha, dormir uma noite de sono tranquila, é isso mesmo. Tem um sono profundo, né? Um sono profundo, exatamente. A insônia é um sintoma, olha só, e é um sinal de alarme. Se eu não durmo bem, alguma coisa está errada na minha mente. E eu preciso buscar ajuda. E aí a gente precisa fazer o diagnóstico, o porquê você não dorme bem. Qual que é o motivo da sua insônia? A insônia tem várias causas, não só na parte da saúde mental, mas também tem outras questões, né, a apneia do sono, que pode ter relacionado com o coração, com o aumento de peso, várias outras questões são relacionadas com essa insônia. A insônia leva à falta de memória e a pessoa acredita que ela tem TDAH porque não está conseguindo focar. É outra coisa importante que tem que ser falado. É uma reclamação que chega com frequência a vocês? Nossa, muita frequência. A insônia, assim, é disparado o principal sintoma que chega no consultório. E muitas vezes as pessoas vão por conta da insônia. E esses medicamentos que as pessoas consomem para ter sono, para dormir bem, a senhora recomenda? Qual a sua opinião em relação a isso? Insônia é um sintoma. Então tem que fechar o diagnóstico da causa da insônia e buscar a medicação adequada para tratar essa insônia. São sugeridos também, né, trilha sonora para dormir, para que o sono venha, né? Sim. Mas é o diagnóstico, né? Beethoven, barulho de chuva, som de baleia, orca, já ouvi gente que usa. É a solução? Ajuda, né, por conta das frequências que fazem o relaxamento da mente. A senhora me falou que as pessoas têm um conceito, às vezes, errado em relação à sua área, psiquiatria, né? Tem mudado, felizmente, né? E como tem sido o resultado desse trabalho? As pessoas têm buscado de fato e vocês têm entregado um resultado significativo, né? Um resultado significativo, as medicações hoje são melhores, a percepção das pessoas quanto à saúde mental também está muito melhor, e a receptividade. Então isso tem ajudado tanto as pessoas chegarem no consultório, quanto nós chegarmos às pessoas e fazer esse tratamento. Então esse preconceito aos poucos tem caído assim e tem ajudado as pessoas. E assim encerramos essa sua participação, essa nossa interação aqui pela TV Alterosa. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço ao meu amigo Caio, diretor, está aqui me assistindo. Grande Caio. Mandar um abraço aí para um empresário que está sempre nos prestigiando. Cipinho, grande abraço. Gente, finalizando o nosso programa, agradeço a todos pela companhia em mais uma edição do nosso programa. Continue aqui na TV Alterosa. Valeu e até o próximo programa. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agro Gerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. E Câmara Municipal de Nova Serrana, compromisso com cada cidadão.